Oi, tudo bem? Meu nome é Divana. Eu criei esse canal recentemente, então esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui de forma oficial. A apresentação eu vou gravar depois, então você vai ver que a data tá um pouco diferente. E eu quero começar compartilhando contigo um livro que eu terminei de ler recentemente. Eu vou te mostrar. Esse aqui, ó. A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Esse livro foi lançado ano passado, 2021, se você está vendo esse vídeo em 2022. E o meu primeiro contato com ele foi através da aba de novidades da Amazon. Então aqui já fica uma dica muito importante, tá bom? Sempre que você quiser se atualizar de alguma maneira sobre algum assunto, sempre procura primeiro os títulos que estão saindo agora no mercado. E depois, né, se você se sentir à vontade, procure esses livros também em inglês ou no idioma que ele foi lançado, se você souber. Se não, procure depois se esse livro foi lançado em português, que foi o caso com esse livro aqui. Eu achei ele primeiro em inglês, que em inglês o título é The Psychology of Money. Esse é o título dele em inglês. Procurei em português e encontrei. Demorou para chegar aqui em Minas, mas chegou. E hoje o objetivo é conversar um pouquinho sobre esse livro. Então, assim, se você tiver alguma curiosidade, algum assunto que você achou interessante, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você gostou desse conteúdo também, dá um like, se inscreve no canal e vamos começar. Vamos direto para o conteúdo. Esse livro, ele tem 20 capítulos. O capítulo 19 é basicamente todo o resumo do que o autor ele desenvolveu nos primeiros 18 capítulos. E o último capítulo é como que o autor investe o seu dinheiro, na verdade, como que ele cuida do dinheiro dele. Porque essa parte de investir não é tratada diretamente nesse livro aqui. E isso é algo muito bom. O título já diz que ele vai falar sobre a psicologia financeira, certo? Esse livro aqui, então, ele não tem nenhum tipo de guia sobre como você vai investir. Muitas vezes, por exemplo, assim, por que investir em ações, por que não investir em ações, por que você pode ou não investir em FIs, BDRs, ETFs, ele não fala nada disso aqui. Então, não existe nenhum tipo de linguagem específica de finanças nesse livro. E isso torna todo esse assunto muito mais acessível para diversas pessoas. E isso é muito importante, muito, muito importante, porque seja para quem está começando agora a investir, seja para pessoas que querem investir, seja para pessoas que querem cuidar do seu dinheiro e não especificamente investir em alguma coisa, esse livro serve. Sim, de forma espetacular mesmo. O primeiro capítulo se chama Ninguém é Maluco, né? E tem uma citação que eu vou ler para você agora, que diz assim: toda decisão financeira que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição no momento, associada ao seu modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. Divana, por que você falou isso? Por que você grifou essa frase? Porque muitas pessoas acreditam que a gente vai pensar em tudo que acontece no mundo, não só nas finanças, da mesma forma. Só que isso está completamente errado. Porque eu penso do dinheiro de uma forma, você que pode ser que tenha ou não muito mais experiência nesse mercado que eu, vai pensar de uma forma completamente diferente, da mesma forma que o seu vizinho pensa diferente, a sua mãe pensa diferente, justamente porque a gente cresceu em ambientes diferentes. Então a gente não vai pensar da mesma forma, nem eu, nem você, nem quem está do seu lado. Pode ser que você poupe desde criança, porque esse foi um tipo de modelo mental que foi colocado em você desde quando você era criança. No meu caso, isso não existiu. Então eu tive que aprender, sim, na prática, né? Ralando bastante,
tendo muitas dificuldades em alguns momentos, assim, da vida, e é até um pouco difícil de pensar, assim, sabe? Então, a gente não vai pensar da mesma maneira. Da mesma forma que a sorte e o risco associado ao modo que a gente pensa sobre as finanças vão estar diretamente ligadas aos riscos e ao lugar que a gente quer colocar o nosso dinheiro, pensando nesse sentido, sabe? Existe aqui uma parte do livro que fala sobre sorte e risco, que é o capítulo 2, eu já dei uma emendada aqui, que diz assim: a sorte e o risco existem porque o mundo é complexo demais para permitir que 100% das suas ações respondam a 100% dos seus resultados. Por que ele falou isso? Ele, um pouco para frente, ele vai falar um pouquinho sobre eventos de cauda. O que são eventos de cauda? Os eventos de cauda são aqueles investimentos que normalmente a gente pode fazer, que as pessoas não dão nada para ele, mas que em um momento oportuno eles crescem de uma maneira que ninguém imaginava e eles correspondem a mais ou menos 80% de tudo aquilo que você ganhou. Esses são os eventos de cauda, eles são difíceis de acontecer, não são todos os tipos de investimento que isso vai acontecer. E por isso que é extremamente importante a gente pensar neles como um tipo de investimento a longo prazo, vamos dizer assim. Existe um capítulo aqui também que ele vai comentar um pouco de como que onde a gente investe, certo? Não necessariamente, né, a gente precisa ficar fazendo algum tipo de movimentação lá, porque a longo prazo, se a gente deixa ali rendendo, pode ser muito melhor do que a gente tirar e aplicar de novo, tirar e aplicar de novo, fazer esse tipo de jogo. Não tenho muito a dizer sobre o day trade, tá bom? Eu não entendo de day trade, mas eu entendi o que o autor quis dizer aqui com essa parte de eventos de cauda, sobre sorte e risco, sobre como muitas vezes o longo prazo de investimento, que eu digo porque tem um outro longo prazo que eu quero comentar contigo depois, é muito melhor do que a gente ficar de alguma forma retirando e reaplicando o dinheiro, sendo que muitas vezes na aplicação anterior ele podia render de uma forma muito mais consistente, mesmo que a gente não consiga enxergar isso agora. Aí a partir daqui, né, depois que ele faz esses 2 capítulos, ele vai seguir com alguns outros temas. Temos Nada é o Suficiente, que ele vai falar bastante sobre a ganância, sobre aquelas pessoas que têm dinheiro, né? Faz tudo com o dinheiro, mas quer mais, sempre quer mais, sabe? Nada é suficiente, tudo que ganha é pouco e que pode ganhar muito mais. E, com certeza, eu falando isso, você pode até mesmo ter se lembrado de uma pessoa que foi muito rica e que de tanto buscar fortuna, atrás de fortuna, acabou perdendo tudo. É esse o sentido desse capítulo aqui, dessa parte psicológica. Próximo é ficar rico versus continuar rico, que é ligado diretamente com nada é suficiente. Por quê? Porque a gente sabe que ser rico, ficar rico, muitas pessoas conseguem, mas e continuar rico? Poucas pessoas conseguem continuar ricas. E a parte que mais fala nesse capítulo é sobre a consistência, sobre se manter ativo no mercado e não fazer loucuras. Porque se a gente já tem normalmente o suficiente por algum tempo, o que vai ficar ali é basicamente um bônus, né? E vai render de forma composta, né? Tal dos juros compostos que a gente não entende muito bem muitas vezes, né? Então a gente não precisa fazer loucura. E não necessariamente a gente precisa gastar todo o nosso dinheiro, já que nós estamos ricos, para tentar continuar rico de uma forma muito mais rica, né? Ganhar muito mais dinheiro, sendo que normalmente a gente não necessariamente precisa, né? Ganhar mais dinheiro. Próximo capítulo fala sobre devagar e sempre, que
falou muito comigo, principalmente porque a gente é imediatista hoje, né? Quantas coisas a gente quer de forma tão rápida, sendo que de forma devagar, às vezes é muito mais prazeroso a gente ver aquilo que está acontecendo, crescendo e se desenvolvendo da melhor maneira possível, não só na questão financeira, tá? Aqui já falo de uma questão, assim, que pode ser aplicado a diversas outras coisas da nossa vida. Então, não necessariamente a gente precisa ter pressa, né? A gente precisa ir devagar, ir construindo e participar dessa construção da melhor maneira. Eu tirei aqui um pedacinho desse capítulo que diz assim: uma coisa que aprendi com investidores e empresários é que ninguém toma boas decisões o tempo inteiro. E isso é fato. Eu vi de como que muitas empresas tiveram boas ideias, muitas empresas não tiveram boas ideias e as ideias acabaram morrendo, mas surgiu algo muito melhor em cima, né? As pessoas mais admiráveis estão cheias de ideias pavorosas que frequentemente são postas em prática. Eu vou dar um exemplo aqui que provavelmente eu vou dar, tipo, sempre, sabe? Que é o caso das criptomoedas. Não vou falar que é algo inovador, porque o blockchain, que é a tecnologia por trás do funcionamento do Bitcoin, o Bitcoin é sim disruptivo, é sim muito novo, mas o blockchain, ele existe desde 1980, 1960, sabe? Pela IBM, inclusive. A IBM criou a primeira parte, né, da programação do blockchain. Eu tenho um TCC, se quiser eu compartilhar depois, que é especificamente sobre blockchain e sobre todas as aplicações que podem ser, né, utilizadas com esse tipo de tecnologia. Mas vamos voltar aqui. Um exemplo bem interessante, né, e que pouca gente sabe. A Hewlett Packard, que é a HP das impressoras, ela quase não deu certo. Por quê? Porque nós temos a impressora jato de tinta e a impressora laser. A impressora laser era muito mais cara que a jato de tinta. E se a HP não tivesse atinado a tempo, a impressora laser e a impressora a jato de tinta, as duas juntas na mesma empresa, teriam quebrado a HP, porque os consumidores eles não estavam vendo tanta assim utilidade na laser, porque era muito mais cara, e tinha jato de tinta, mas aí tinha algumas questões com a jato de tinta que também não eram boas. Então o que a HP fez? Ela dividiu a empresa em duas e uma é concorrente da outra, sabe? Mas é HP. São ideias pavorosas que são postas em prática, mas que dão muito certo. Esse é só um exemplo. Teve outro exemplo de um produto da Apple que não deu certo. Teve um exemplo acho que um celular, se eu não me engano, que a Amazon ia fazer, não deu certo. E em seguida ela surgiu com outras tecnologias que muita gente achou que não ia dar certo, mas deu. E ela tá aí, né? A Amazon bem grande. Ideias pravorosas que são colocadas em prática e que dão certo. Seguindo, o autor vai falar diversas outras coisas. Esse vídeo pode ser que ele fique longo, mas eu não vou deixar ele tão longo assim. Ele fala sobre a liberdade, sobre o paradoxo do dono do carro e sobre guardar dinheiro. O que tudo isso tem a ver? Primeiro, é interessante a gente já pensar que não existe independência financeira. Quer dizer que você está dentro de algo, e dependente quer dizer dependência. Falar sobre liberdade financeira é muito, muito, muito mais prático e a gente já começa a pensar de uma forma muito diferente, porque se eu sou liberto, eu estou livre financeiramente, então eu posso fazer qualquer coisa. Então, procura tirar esse independente da sua cabeça e ficar com a liberdade financeira, que é muito, muito, muito melhor. E o que é ter liberdade aqui pro autor no livro? É ter o controle do próprio tempo. É acordar de manhã, olhar pro alto e falar assim, hoje eu posso fazer o que eu quiser, pelo tempo que eu quiser, com as pessoas que eu quiser. E não ter que se preocupar com
fazer alguma coisa de forma assim obrigatória. Não que o trabalho seja um fardo, eu quero falar sobre isso depois, tá bom? O paradoxo do dono do carro é o seguinte: muita gente sonha em ter carrão, certo? E muitas pessoas compram carros muito caros com o objetivo de se mostrar para algumas pessoas. Só que ele acaba pensando que as pessoas querem estar com ele, querem admirá-lo pelo que ele tem, só que na verdade as pessoas estão olhando para o carro, estão desejando o carro, não necessariamente admirando ele. E tem algo interessante que muitas vezes ou a pessoa comprou o carro à vista, e tá tudo certo, nada contra isso, ou a pessoa pegou o carro e dividiu em, sei lá, 180 vezes para mostrar que tem um carro assim. O paradoxo é esse: uma pessoa que tem o dinheiro e compra, e a pessoa que se enche de dívidas para ter esse carro, para ser admirado pelas pessoas, mas ela não vai ser admirada pelas pessoas. O carro vai se tornar um tipo de desejo para essas pessoas. Esse é o paradoxo. E isso é muito interessante a gente pensar. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, elas não vão te admirar pelo que você tem. As pessoas vão te admirar pelo que você é. Então não fica com essa de que eu vou ter algo mais caro, que as pessoas vão querer ficar perto de mim. Pode ser que isso aconteça, pessoas interesseiras existem, perdão, mas é a verdade. Mas ser quem você é traz muito mais admiração das pessoas, não o que você tem. Então é super interessante, é super importante você pensar nisso, né? Ele diz que a humildade, gentileza e empatia proporcionam muito mais respeito do que um motor de carro novo, potente. Com certeza isso é verdade, sabe? Próximo. Guarde dinheiro sem ter motivo. Muita gente quer guardar dinheiro porque tem um objetivo para aquele dinheiro. Mas é importante a gente começar a pensar em guardar dinheiro, né? Sem não necessariamente ter algum tipo de objetivo para cumprir, sabe? Só por estar ali já é algo muito importante, porque já vai criando um senso de responsabilidade e um senso de que eu estou construindo a minha liberdade, sabe? É muito, muito, muito mais positivo. O mundo é surpreendente, então a gente precisa ter uma margem de imprevistos para cuidar de todos os imprevistos, de tudo que pode dar de errado, porque hoje mesmo a gente já sabe que os juros estão altíssimos, a taxa Selic está lá em cima, pensando na parte financeira. Então qualquer coisinha que acontecer pode dar assim muito errado para algumas pessoas. Pensa na pandemia que ninguém imaginava, a gente já tá praticamente no segundo ano aí. Graças a Deus as coisas estão diminuindo um pouco, mas espero que diminua mais ainda pra gente voltar um pouquinho só ao que era antes, né? Então, assim, tenha margem de previsto, sabe? Tente controlar um pouquinho do que pode possivelmente acontecer na sua vida. E o dinheiro é um super aliado nisso, certo? E eu quero terminar com algumas coisas, né? A gente muitas vezes acaba acreditando em qualquer coisa que é falada sobre o dinheiro, né? Principalmente de pessoas que entendem bastante sobre o assunto, e muitas vezes a gente toma aquilo como verdade. Mas a gente precisa, principalmente, esse autor ele fala bastante disso, a gente precisa ter o nosso próprio pensamento a respeito das coisas, tá bom? Principalmente porque eu posso ter um tipo de pensamento a respeito do que eu quero pra mim financeiramente, você com certeza tem o seu, mas você não precisa se deixar influenciar pelo meu tipo de investimento, sabe? Você precisa construir o seu. Você precisa estudar, ver o que você quer, o rendimento que você precisa, mas não necessariamente precisa ser o meu, porque muitas pessoas compartilham em que estão investindo e existem muitas pessoas que seguem exatamente aquilo que a pessoa está fazendo, mas isso não precisa ser verdade, porque o objetivo dela é completamente diferente do seu
e pode dar muita coisa errada, principalmente se a gente não ficar ali, ó, de olho nas coisas que estão rodando, sabe? Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado em ter como base o investimento de outra pessoa que tem os objetivos completamente diferentes do nosso. Nada é de graça, e eu achei o autor da frase que todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo. Todo trabalho parece fácil quando você não está fazendo. É do Jeff Immelt. Ele foi um CEO, não coloquei a empresa aqui, infelizmente. Mas é verdade, nada é de graça. Quando eu estou fazendo alguma coisa para você, pode parecer que é super fácil. Quando você está fazendo alguma coisa para mim, pode parecer que é fácil, mas até que a gente coloca em prática, a gente sabe da dificuldade que é. Então, nada é de graça. Nada de graça. Sempre a gente vai ter que tirar algum esforço disso para fazer acontecer. Por que ele fala disso no livro? Porque é a mesma coisa aqui nas finanças. Muitas pessoas esperam que o dinheiro esteja ali só rendendo, fazendo o trabalho dele e não fazem nada por trás disso para que isso realmente aconteça, sabe? E é extremamente importante que a gente pense que não é assim, que a gente tenha certeza que não é assim, que a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? A gente não precisa ficar apático com as coisas, a gente precisa agir, tá bom? A gente precisa agir. E um plot twist aqui, que é muito importante, todo mundo fala de planejamento, certo? De objetivo de curto, médio e longo prazo. E o longo prazo, normalmente as pessoas colocam de até 5 anos, certo? 5 anos. Então, é um número muito bom. Mas tem algo aqui que eu achei impressionante. O autor fala que a gente vai mudar. E a gente muda mesmo. A Divana de hoje não é a mesma Divana do ano passado, que não é a mesma Divana do ano retrasado. E com certeza você, quem você é hoje, não é a mesma pessoa que você era ano passado, ano retrasado, principalmente nesse período louco, não é verdade? Você não é a mesma pessoa que você era há 5 anos atrás. Então, nem todo objetivo de longo prazo vai funcionar hoje. Já parou para pensar nisso? Se 5 anos atrás eu gostaria, por exemplo, de ter um carro hoje, eu não tenho um carro hoje, e aí, eu fracassei com o meu objetivo, eu fracassei com a minha meta, sabe? Na verdade, eu não vejo a necessidade tão grande de ter um carro hoje como às vezes eu pensava em ter 5 anos atrás. Então, esse meu objetivo mudou, entende? Então, assim, a gente não precisa ficar tão agarrado aos nossos objetivos de longo prazo de forma que eles não possam ser modificados. Porque a partir do momento que isso acontece, infelizmente, a gente vai começar a ter algumas crises, né, por aí, como, por exemplo, eu não consigo fazer nada, eu não consigo cumprir com os meus objetivos, sendo que foi um objetivo de 5 anos atrás. 5 anos atrás, gente, eu nem lembro o que aconteceu direito nos 5 anos atrás, sabe? Então a gente precisa, assim, tomar muito, muito, muito cuidado com tudo isso, com as coisas que acontecem no mundo e que nos influenciam diretamente. Tudo bem? Então, minha última mensagem para você aqui hoje é: leia esse livro. Esse livro, ele foi lançado em 2021. Ele é muito, muito, muito recente. Agora já é 2022, dá super tempo. Quando eu comprei pela Amazon, ele veio lá de Pernambuco, pra você ter ideia. Então ele demorou, sei lá, demorou 1 semana pra chegar aqui, porque normalmente minhas compras na Amazon chegam em 3 dias, esse aqui demorou muito mais. E a leitura valeu super a pena. Isso aqui é tudo marcação que eu fiz. Lá no meu Instagram, @GiovanaBarbosa, estou postando, né, alguns pedacinhos desse livro com alguns textos pra gente pensar um pouquinho, tá bom? E eu espero que você leia de verdade esse livro aqui do Morgan Housel. Você vai gostar bastante, tá? A linguagem é muito fácil, você não precisa, assim, ler ele inteiro. O autor, ele comenta que ele escreveu esse livro com capítulos curtos, justamente
para as pessoas não ficarem entediadas na hora que forem ler, entendeu? Então é muito bom, essa sacada é muito interessante. E nunca pulem a introdução de um livro. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que acontece aqui, que ele faz a comparação de duas pessoas. De um senhor que morreu com 8 milhões de dólares na conta e de um jovem muito rico, com um emprego muito bom, que jogava de moedas de ouro no rio, se divertindo. E tem algo aqui, nessa introdução, de um aprendizado muito grande, que diz assim, né? Esse rapaz, ele fazia questão de ostentar, de fazer isso, sabe? E acabou que perdeu toda a sua fortuna. Mas esse senhor, ninguém dava nada pra ele. Ninguém imaginava que ele tinha 8 milhões de dólares guardados na conta, porque ele vivia da melhor maneira possível, do jeito dele, sem ostentar, sendo humilde, gentil, sendo ele mesmo. E quando todo mundo percebeu que ele tinha esse dinheiro, foi depois da morte dele, quando ele fez uma doação, ele foi um filantropo no seu testamento pro destino desse dinheiro. Então, ó, fica aí a dica, A Psicologia Financeira, Morgan Housel, ou The Psychology of Money, de Morgan Housel. Tudo bem? Se gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho!